Continuando aqui o meu testemunho, essa é a terceira parte. Se você ainda não assistiu, dê uma olhadinha aí na minha playlist, que você vai ver a primeira e a segunda parte do meu testemunho. Agora cheguei no momento quando eu já estou na igreja, né? O último vídeo aí, eu falei como foi a minha ida para o seminário, eu falei dos meus discipuladores, que é algo fundamental que você precisa ter na sua igreja, na sua vida, é um discipulador. Lembrando que discipulado ele tem início e não tem fim, né? Discipulado é você andar junto com alguém, ter alguém para andar com você e tudo mais, ok? E outros, eu tenho vários vídeos aí na minha playlist que eu falo sobre discipulado. Então vamos lá, como foi o início da minha trajetória cristã na igreja? Quando eu cheguei na igreja, como eu falei aí no vídeo, foi em junho de 1995, em junho de 1995. Foi algo verdadeiro, genuíno, foi uma mudança radical que houve em minha vida. Na época, eu era desacreditado pela minha família, né, na minha casa, minha esposa, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minha vizinhança, parente, amigo. Eu era desacreditado devido ao estilo de vida que eu vivia. Mas houve uma mudança de vida muito radical na minha vida. A partir daquela data, eu comecei a buscar o Senhor através de oração e leitura da palavra e livros, né? Era uma época que os cristãos liam muito livro. Hoje quase não se fala de ler livros bíblicos, né? Ou livros evangélicos, de autores evangélicos. Na época, eu li um livro chamado Nenhuma Hora, do pastor Larry Lee, que ele fala sobre que nenhuma hora Pedro, né, ali Jesus chega em Pedro, Tiago e João, e fala para eles ali no Monte de Getsemane, nenhuma hora vocês podem orar comigo. Então eu aprendi a orar uma hora sem repetir aquilo que eu estava falando com Deus, né? A minha conversa, o meu diálogo com Deus. Então eu aprendi a todos os dias fazer isso. E aí, como que eu fazia? Na época, eu morava a 12 quilômetros de distância do local onde eu trabalhava no depósito de material de construção, eu era gerente desse depósito, e ali eu ia de bicicleta da minha casa até o local onde eu trabalhava. Eu gastava 45 minutos para ir, ou seja, eu saía às 6 horas da manhã da minha casa, chegava lá 15 para 7 da manhã, 7 horas tinha que estar as portas abertas, e 6 horas eu fechava, e aí eu saía 6 e meia, mais ou menos, do trabalho até organizar tudo. E 7h15 eu chegava em casa. Então, todos os dias eu tinha algo cronometrado, né? Segunda-feira, isso aí depois, né, com o passar do tempo, segunda-feira eu tinha discipulado, uma visita para alguém, terça-feira tinha um grupo familiar, quarta-feira estudo bíblico na igreja, quinta-feira era minha folga, eu ficava com a minha família, eu passeava, fazia alguma coisa, sexta-feira tinha culto de oração, sexta-feira nós saímos e íamos para o monte orar quase todas as vezes, sábado, programação dos jovens, eu fazia parte, na época eu tinha 25 anos, eu fazia parte da programação dos jovens, às vezes nós fazíamos vigília de sábado a domingo, minha esposa junto comigo, minha filha de 4 anos junto comigo. Só que no início da minha conversão, a minha esposa não estava na igreja, né? Foi 2 meses, junho, julho, agosto, 2 meses depois, que ela reconciliou, ela era desviada. Aí eu tive o apoio dela. Mas uma coisa que mudou a minha vida foi a minha dedicação à leitura da palavra, oração e jejum. 3 práticas espirituais que eu e você não podemos ficar sem ela. Leitura da palavra, estudo da palavra, meditação da palavra, oração e jejum. Mas aí como que eu fazia? Eu chegava dessas atividades da igreja, normalmente 9h30 em casa, aí que eu ia tomar um banho, aí que eu ia jantar, certo? E aí, quando a minha esposa dormia, minha filha mais velha tinha 4 anos, a caçula ainda não tinha nascido, e aí foi quando eu, depois que elas dormiam, por volta de 11 horas, é que eu sentava na mesa, abria a Bíblia ou o livro, e eu ia fazer a leitura do livro, a leitura da Bíblia. Eu tinha o hábito também, no meu trabalho, nos horários vagos, de ler livro. Quando eu ia de ônibus, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, eu tinha o hábito de ler. Eu ia para o banco resolver alguma coisa, sempre com o livro na mão.
ia para o banheiro, sempre com o livro na mão. Então, sempre eu tinha esse hábito de ler. É por isso que eu aprendi muito no início da minha conversão. E ali todos os dias, repito mais uma vez, todos os dias, entre 11 horas da noite para frente, era o meu momento de leitura, de oração, certo? Do meu momento do meu TSD, do meu tempo sozinho com Deus. Às vezes eu ia até quase 1 hora da manhã. E no outro dia, 6 horas da manhã, eu levantava para poder voltar a fazer tudo novamente. Então, isso é que fez criar raízes na minha vida espiritual. Essas práticas, eu criei hábitos que até hoje, 31 anos depois, eu ainda tenho esses hábitos de sentar, ler, estudar, meditar. Eu não consigo ficar sem estudar a Bíblia quase todos os dias, não consigo ficar sem ler, não consigo ficar sem orar. Por quê? Hábito. Segundo os psicólogos, depois que você faz mais de 20 vezes, 30 vezes, cria hábito. Tudo que você quer, cria hábito. E depois que cria o hábito, igual nós temos um hábito e, obviamente, uma necessidade física que é de comermos algo ao acordarmos. A maioria toma água, toma café, come um lanche, né? São hábitos. Na hora do almoço, hábito, além do hábito, é uma necessidade. Da mesma forma, era a minha vida espiritual. Então, todos os dias eu tinha esse hábito de ler e estudar. Ok, ler como? Eu comecei no Evangelho de João. Sempre eu aconselho todo mundo que vai ler a Bíblia pela primeira vez, escolhe um dos 4 evangelhos para começar a ler. Se você lê Mateus, depois que terminar de ler Mateus, pula para Atos, vai lendo, depois volta em Marcos, vai lendo, depois volta em Lucas, vai lendo, depois lê João e assim vai. Mas eu aconselho começar no Evangelho de João. E aí foi assim que eu fiz, né? E na data de hoje, hoje é dia 1º de julho de 2026, eu já li a Bíblia 42 vezes. Estou agora já concluindo 43 vezes a Bíblia na minha vida, graças a Deus. Aí às vezes você fala assim, para que ficar falando que leu? Para animar você que não lê, para animar você que tem anos de vida cristã e não conhece a Sagrada Escritura. A palavra de Deus fala que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus fala para nós conhecermos. Quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, e conhecemos a verdade, que é Jesus, verdadeiramente seremos livres, certo? E ela vai nos libertar. E há uma ordem em 1 Pedro para nós crescermos na graça e no conhecimento. E para conhecer, não existe outro meio de conhecimento sem leitura da palavra e relacionamento com o dono da palavra, que é Jesus, Espírito Santo, nosso Deus Pai. Aí eu tinha esse hábito, como eu falei para vocês, todos os dias de fazer isso. Eu estudava aquilo, um hábito que eu tinha, e hoje eu faço diferente, não da mesma forma, devido ter crescido, ter amadurecido. Eu não aconselho você a fazer o hábito que eu faço. Você tem que crescer primeiro. Qual é o hábito que eu fazia? Toda pregação que a pessoa fazia, eu anotava ali, quando eu sentava ali para ouvir uma pregação, eu anotava, e todos os textos que ela falava, eu anotava. Eu não ficava olhando para ela, eu ficava escrevendo no papel e olhando na Bíblia. Tudo que ela falava, eu conferia na Bíblia. Se o versículo, o texto que ela está falando, se está certo. Quando eu chegava em casa, eu sentava, a primeira coisa que eu fazia era sentar todo dia, todo culto, sentava, ia reler tudo aquilo que ela havia me passado. Isso me fez crescer muito, certo? Hoje eu faço diferente. Eu tenho muita facilidade de gravar tudo que a pessoa fala de novidade para mim. Tudo que é novidade, eu tenho facilidade de gravar, tudo aquilo que é para mim meditar depois, eu tenho facilidade de estar ali ao chegar em casa, dirigindo para casa, no outro dia eu tenho facilidade de estar meditando, né, aquilo que foi pregado, tá? Então hoje eu faço dessa forma, eu não anoto mais, a maioria das pregações eu não anoto devido a eu ter facilidade de gravar, mas eu aconselho você a anotar e chegar em casa e fazer isso. E aí eu comecei algo também que foi discipulado. 6 meses após a minha conversão, eu passei a entender e saber dessa necessidade, obrigação, ordem deixada por Jesus, que é ir de fazer discípulo, batizar e ensinar, ou seja, ir de fazer discípulo, batizar e ensinar, 4 ordens.
nós estamos indo, formando discípulos, batizá-los, levá-los ao batismo e discipular, que é ensinar. E eu não estava discipulando. Então, quando eu percebi que eu não estava discipulando, eu cheguei no meu discipulador e perguntei como que era isso. Eu ganhei um colega meu de trabalho, nós trabalhávamos o dia todo junto ali, nós éramos vendedor de balcão, ficávamos ali parados na empresa todo dia, o dia inteiro, 8 horas praticamente junto. E aí ele falou: olha, William, a sua conversa, o seu dia a dia com ele, aquilo que vocês vivenciam junto, então tudo isso você vai ajudando ele a andar e aos poucos apresentando Jesus para ele, através do seu testemunho, através do seu amor e a fala, né? Falando para ele sobre Jesus, falando para ele aquilo que você está aprendendo, falando para ele o que Jesus está fazendo na sua vida. A partir desse momento, Jesus vai começar a fazer a palavra que vai ser semeada no coração dele, vai haver uma transformação. E isso aconteceu. Eu ganhei meu primeiro filho na fé. Ali, eu lembro que foi dezembro de 1995, 6 meses após eu estar na igreja. E eu tinha o hábito também de andar com o meu discipulador. Aonde ele ia, eu ia. Eu tinha dois discipuladores, um que ia na minha casa toda semana, que era da outra igreja, né, igreja presbiteriana, e eu estava na igreja cristã evangélica. Eu tinha um discipulador ali local, e tudo que ele fazia, onde ele ia, eu junto com ele, igual Jesus. Jesus, seus discípulos sempre estavam junto, diariamente junto, né, comiam, brincavam, conversavam, tudo junto, momento de oração, de guerra espiritual, tudo junto. E isso eu vivenciei o meu discipulador. Então, eu tinha esse hábito, né, de estar fazendo essas práticas, né? Foi quando eu fui crescendo dentro da igreja, me envolvendo com as pessoas. Outra coisa, eu não perdia culto nenhum, né? Até hoje, não é porque eu sou pastor, às vezes a pessoa fala: o senhor é pastor, só tem que ir para a igreja, só recebe para isso, não sei o quê. Eu não recebia nada, e eu ia para a igreja. Nós tínhamos eu tinha e tenho até hoje uma irmã na fé, que ela passava lá em casa todos os dias, e aí eu e minha esposa íamos com ela. Nós morávamos a 700 metros antes da igreja, né, distante da igreja, e a gente ia a pé. Naquela época, só uma pessoa na igreja tinha carro, os demais eram a pé ou de bicicleta. Moto, ninguém tinha. E aí nós íamos a pé. O dia que não tinha energia, a gente levava vela. O dia que estava chovendo, a gente levava guarda-chuva para nós e para outras pessoas também, que porventura encontrássemos na porta ou querendo ir para a igreja. A gente passava na casa de várias pessoas para a gente chegar lá um grupo bom. Naquela época não tinha esse hábito ou mau hábito de ir só no domingo na igreja. As pessoas não, eu vou para academia, eu vou não sei para onde, eu inventa tanta coisa para atrapalhar aí meio de semana. E aí nós não faltávamos o culto de estudo bíblico, que era na quarta-feira, e o culto de oração, que era na sexta-feira. Não faltávamos por nada, nada, certo? Igual eu sempre falava e falo até hoje, o que impede você de congregar tá doente, você tá de cama, morreu alguém, certo? Pronto, acabou, mais nada, ou uma tempestade, né? Uma chuva muito forte, a gente tem que entender também. Ok, continuando, então eu passei a crescer dentro da igreja. As pessoas passaram a ver a produção, a produtividade, o fruto que eu estava dando. Várias pessoas estavam chegando na igreja, eu ganhava para Jesus através dos meus relacionamentos, e a igreja foi crescendo. 2 anos depois da minha conversão, eu fui para o seminário, como eu já falei no vídeo anterior. 2 anos, tinha que ter 2 anos de batismo para depois fazer o seminário. Eu fui para o seminário somente para aprender mais, né, da Bíblia. Eu já estava dando aula de batismo. Na metade do ano 97, 1997, eu comecei a dar aula de batismo. E aí, em agosto de 1997, eu comecei o seminário, né, o seminário de teologia. Na época nós fazíamos meio de semana à noite, né, era segunda, terça, quinta e sexta. Quarta tinha estudo bíblico, não tinha seminário, né, nós íamos para a igreja. Então, aí o meu hábito mudou, né, o meu dia a dia mudou. Eu passei aí todo dia, trabalhava o dia todo, à noite eu ia para o seminário, né, e eu tinha o hábito de chegar em casa, como eu falei, tudo aquilo que eu aprendi no seminário eu relia em casa. Outra coisa, como nós tínhamos a apostila, eu já chegava preparado no seminário só para tirar as dúvidas, porque eu já tinha lido, eu estudava, eu lia muito, gosto até hoje muito de ler e aprender.
e convido você também a fazer o mesmo. Deixa eu só colocar o óculos para me ver o tempo. Vou finalizar aqui, depois nós vamos continuar. Então, aí foi quando eu comecei a estudar, a fazer o seminário, né, no agosto de 1997, tudo que eu aprendi ali, tudo que eu ouvi ali, 70% eu já sabia. Lembrando de um detalhe, que eu vou finalizar aqui, nós éramos 28 alunos no seminário. Dos 28, um terminou o seminário, que fui eu. Todos desistiram. Anos depois, alguns voltaram, né, hoje estão pastoreando, mas o único que começou e terminou fui eu, tanto que eu comecei em 97, terminei no ano 2000, era para formar no ano 2000, eu tive que formar no ano 2002, porque não tinha pessoas para formar junto comigo. Aí, próximo vídeo aí, eu vou continuar falando aí do meu dia a dia dentro da igreja, de hábitos e práticas que eu fazia, que me levou ao crescimento, que me levou a ajudar a igreja a crescer, que me levou a ganhar vidas para Jesus e tudo mais, tá bom? Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com mais pessoas, dê um joinha aí também.